Pessoal de casa, boa tarde aos colorados. Nossa solidariedade, respeito e torcida para que essa situação dramática no Brasileirão mude de trilha. Restam 11 jogos. O time precisa de no mínimo 6 vitórias. Mas ontem, contra o Atlético Mineiro, completou um turno inteiro. 19 jogos e apenas uma vitória. Será que agora em 11 conseguirá 6? Daqui a pouco nós vamos relembrar o retrospecto contra os adversários que restam. E ele não é nada bom. Considerando o adversário candidatíssimo ao título, o Inter melhorou o desempenho com relação a ele mesmo, ao que ele mesmo vinha apresentando na competição. O caminho é longo até a salvação ou o martírio da segunda divisão. Nós estamos evoluindo sim como equipe, tá? Mesmo que a gente tenha levado um tempo grande aí, grande que eu quero dizer em termos de cobrança a nível de internacional, né? Porque 6, 7, 8 jogos, nós estamos aí uma semana fora, jogo em cima de jogo, agora temos a Copa do Brasil na quarta-feira, não temos a sequência para poder treinar, então aí tem que escalar o time, conversar muito, mas essas coisas são todas elas normais, como nós temos, o Atlético também tem, né? Então, eu acho que nós estamos aí seguindo num caminho bem interessante e todos os jogadores serão muito importantes, independentemente de ser Seiras ou qualquer outro jogador, vai poder nos ajudar ainda na sequência, porque o que mais nós temos agora são jogos. Celso Roth citou Seiras na coletiva, Vidarte, porque ele foi questionado, né? Na hora que colocou o Anderson no final do jogo, por que não utilizar esse jogador? Tu gostou do Inter ontem? Tá preocupado com a situação do Inter mesmo? Com uma atuação um pouquinho melhor? No Facebook então? A gente colocou uma foto ali que era meio teatrinho e tal, mas na verdade eu tô preocupado. Eu acho que a Débora deve estar, todo mundo que está acompanhando tá sabendo, né? Os colorados estão sofrendo muito. Acho que ele está prestigiado. Esse é o exemplo que eu posso dizer, que a gente usava muito isso no jornalismo, né? Então, o melhorou em relação a si próprio, né? Contra o Atlético Mineiro. Mas, puxa vida... São muitos erros, não sei se tu concordas comigo também. A zaga, ele troca, botou o Anderson 42 do segundo tempo, não consegui entender por que ele fez isso. Depois eu vou mostrar algumas coisas que eu acho que também estão comprometendo o Internacional, né? Acho que o Internacional precisa ter postura também dentro de campo, né? O atleta profissional tem que ser profissional todo o tempo, cara. Não tem mais tempo, espaço para amadorismo. Eu penso assim, né? E acho que o Celso, nesse aspecto, ele está sendo até, bastante equilibrado, né? Porque eu não teria essa paciência que ele está tendo. E ele tem o aval da direção, né? Porque ontem pela manhã, o Newton Drummond, o Chumbinho, deu uma declaração muito forte, dizendo que o Celso Roth, se saísse, sairia todos eles. Sairia ele, sairia o Fernando Carvalho e sairia o político lá, como é o nome dele? O Ibsen Pinheiro, né? O político. Porque ele já foi político, né? Eu sempre ligo as eleições. E o Drummond, tu tens essa informação, até a gente ouviu na televisão, não foi na televisão, foi numa das emissoras de rádio aqui de Porto Alegre, que o Drummond não é mais diretor executivo, que ele é um dirigente, um abnegado, é verdade isso? É sim ou não? Aqui ficou uma dúvida se ele estava sendo remunerado, e por ser remunerado ele não poderia dar esse tipo de declaração. Porque ele era um funcionário do clube, como assim é tu que decide se sai todo mundo ou não sai todo mundo? E a demissão não tem que rescindir, não tem nada, eu não vou Deixa mais... eu só esclarecer, o Ibsen é deputado, né, estadual. Tu tá com ponto. Tô com ponto, não é tu tá sem ponto, né? Ponto. E aí eu falei, o político não é um desrespeito, tá, gente? É só porque eu não tinha certeza absoluta se ele era deputado. Jamais pensei isso, ainda mais precisa uma eleição que vem aí. Porém, se falava na mudança, né? Já a partir de hoje do comando do Inter, porque não se via o Celso Roth dar aquele gás que todo mundo imaginava, nem mesmo o Fernando Carvalho conseguir aquela motivação que todo mundo imaginava. Porém, tá todo mundo confirmado que segue trabalhando para o jogo de quarta da Copa do Brasil. Eu discordo, mas eu respeito muito, vocês sabem, eu acho que a Débora também concordou com a gente. Era o Sigmund que estava aqui, né? A gente falou, qual é o nome que a gente colocaria antes de se falar no Falcão, lembra? Nós falamos assim, eu colocaria o Celso Roth, quer dizer, eu estou falando o que eu disse, né? Talvez errei, não sei, porque de repente ele pode pegar e reagir, né? Não sei o que tu acha. Ele está começando a reagir com a equipe. O problema é que eu acho que quando um técnico, com o pulso do Celso Roth, com a forma de trabalhar, de conseguir resgatar em poucos jogos com os jogadores o que ele já conseguiu em outros clubes, né? Uma movimentação imediata. Quando um dirigente como o Fernando Carvalho, que é considerado aquele que sabe todos os caminhos para
É considerado, né? Agora tem que provar, né? Para mobilizar o grupo, não consegue surtir efeito, aí sim eu me preocupo. Eu não sei por que ele não colocou nem um pouquinho Serras, né? Nico também poderia ter recebido, né? Por que o Anderson? Depois vão mostrar as fotos. Eles falaram do treinamento, né? Que ele se baseou no que aconteceu no treinamento. Então o Anderson deve estar voando em campo nos treinos. Eu não sei também porque não é titular, então. É uma coisa que eu fico assim realmente perguntando e não tenho a resposta. Daqui a pouquinho nós vamos avaliar a tabela dos jogos que faltam para o Inter. 7 jogos depois, o Grêmio voltou a comemorar na Arena 1-0 magro no placar, mas significou 3 posições na tabela. E a aproximação de quem vem logo acima para ainda sonhar com o G4. O Grêmio estava devendo. Precisava pedir desculpa pelos últimos jogos. Quando o coletivo não está conseguindo os resultados que a gente espera, vai sempre ter a cobrança e é normal. E eu nunca vou ver pelo lado ruim isso daí, tem que cobrar mesmo, a torcida sabe. Quando ela cobra, ela sabe que o jogador pode render e minha palavra para a torcida é só gratidão e respeito por ela. E tem melhor pedido do que um gol nos primeiros minutos? Pedro Rocha e o Wallace trataram de fazer isso para acalmar os gremistas. Os dois puxaram um contra-ataque fulminante. Começou no campo de defesa e terminou com o volante buscando Pedro Rocha na área. Finalização certa e 1-0 no placar. É normal as vaias, mas a gente tem que saber assimilar bem isso para dar a volta por cima no próximo jogo. Então foi o que aconteceu hoje. Falando em desculpa, Henrique Almeida também queria deixar o dele, mas só teve essa chance e não deu muito certo. Se depender do chefe, vai ficar para a próxima. Eu gostei porque talvez tecnicamente ele não esteve tão bem assim, mas ele lutou o tempo todo, brigou. É o único jogador praticamente, ele e o Batista, que nós temos de área, são 2 garotos. Luan também tentou algumas vezes. O Luan, no meu entender, jogou bem. O Wallace, talvez uma ou outra jogada que ele tentou pensar demais e perdeu a bola, mas é um jogador importante para a gente, um jogador que nos ajudou novamente bastante hoje, e são 2 jogadores que eu confio bastante. Mas como disse o professor... O mais importante de tudo são os 3 pontos. O Grêmio voltou a vencer depois de 7 jogos no Brasileirão. O ataque marcou gols novamente. O time saiu de campo aplaudido. Quarta-feira, a equipe tem a chance de recuperar 100% a confiança do torcedor. A vitória de hoje era importante até para o reflexo do jogo de quarta-feira. E eu já aproveito o momento e peço que o torcedor compareça mais, porque nós vamos enfrentar o líder do Campeonato Brasileiro. O Grêmio precisava se redimir e deu o primeiro passo, vencendo a Chapecoense. Falta agora voltar com bom futebol e pode começar já na quarta-feira. O resultado foi bom, mas essa entrevista meio sofrência do Renato mostrou mais ou menos o que foi o jogo, né? Porque foi uma vagareza aquele jogo, não terminava nunca, né? Verdade, aquele 1-0 lá no início. O Renato é assim. O Renato é assim, ele é um cara que joga por uma bola, se deixar, ele joga com uma bolinha. Tá ótimo, 3 pontinhos tá na conta. É o que ele falou, né? É. Então, o Renato não espera, ninguém pode esperar. Tu teria perdoado o Henrique Almeida? Colocado ele de titular? Ele deve ter olhado o passado dele, né? Como um atleta profissional que foi o Renatão, né? O Renato sempre fez esse tipo de confusão aí, né? Então eu acho que ele deve ter dado uma relevada nesse aspecto, né? E foi punido, né? Vamos dizer que internamente ele foi punido, ele foi com punido. Dinheiro, pagou. E talvez o Renato tenha colocado ele nesse jogo aí, em Acazinha, contra a Chapecoense, para que ele tentasse se redimir, né? Fazendo gols, porém não fez. Agora a gente vai avaliar a tabela do Inter até o término do Brasileirão. Filme de terror. As notícias não são boas. Vidarte, vamos olhar para a tela aqui? Olha só, primeiro jogo no segundo turno é Inter e Figueirense sábado. No primeiro turno, olha quanto foi. 3-2 Figueirense. Inter e Coritiba é o próximo jogo. Primeiro turno. 1-1. Botafogo e Inter. Olha no primeiro turno. Botafogo ganhou. Ganhou no Beira-Rio, ó, 3-2. Inter e Flamengo. Deu o Flamengo 1-0 no primeiro turno. Próxima rodada, porque são 11 jogos, né? Que o Inter vai ter pela frente. Aí vai ser Grenal. Tu lembra como é que foi o Grenal, né? 1-0 Grêmio, lá no Beira-Rio. Inter e Santa Cruz. O Colorado perdeu lá, por incrível que pareça, perdeu. Palmeiras e Inter. O Palmeiras veio ao Beira-Rio e fez o crime 1-0. É verdade. Inter e Ponte Preta, empate lá. E o Ponte Preta teve gol anulado, teve 2 expulsos. Puxa, foi uma vantagem que o Inter teve contra a Ponte. E aí, Corinthians e Inter. O Corinthians ganhou no Beira-Rio 1-0 no primeiro turno. Agora o Inter vai jogar lá. Inter e Cruzeiro, adversário direto aí, que no primeiro turno fez 4-2 no Colorado.
E depois Fluminense e Inter, que empataram em 2-2 no primeiro turno. Ou seja, dos 11 jogos que o Inter vai ter até o final do Campeonato Brasileiro, não ganhou de nenhum desses adversários no primeiro turno. É complicado. Mas não é impossível de acontecer. A gente sabe no futebol, né? O Fluminense teve com 1% de chance. A gente reza que azar do primeiro turno, né? Que no segundo turno seja tudo diferente. Pode acontecer. Aconteceu com o Fluminense. Estou dando só esse exemplo. Era o Cuca, o técnico do Fluminense. Lembra que ele escapou? Tinha 1% de chance de conseguir escapar do rebaixamento. E ele conseguiu. Escapou. O Inter, nesse momento, tem 30% de chance de escapar do rebaixamento. Porque são 70% de chance de rebaixamento. 30% de não. Que baita matemática. Agora me fala onde o Grêmio entra nessa história, o Felizão Garcia. Já posso perguntar sobre o Grêmio? Pode me falar aí. Porque o Grêmio vai jogar contra adversários diretos do Inter nessa luta aí. Mas não é a nossa pauta aí. Pode falar. O Grêmio joga contra adversários diretos. Então, me fala quais são. Tu achas que o Grêmio tem chance de ser G4 ainda? Acho que sim. Porque eu tô aqui com a tabela. O Grêmio tem 40 pontos. Se tu achas isso, e então... ele tá a 5 pontos do Santos. Eu apago tudo que tô pensando. Que é o G4, o último do G4. Tá? O Santos, essa rodada do fim de semana foi boa pro Grêmio, ajudou. Né? 2 vitórias agora, o Grêmio já volta pro bolo lá em cima, entendeu? Certo. E contra aí, o Cruzeiro, tu acha que o Grêmio pode ganhar lá? Claro tem que pode. Aproveitar essa situação do Bom pro Inter. Né? Não acredito que o Grêmio vai ganhar lá. Porque o Grêmio, quando vai jogar fora, começa a virar Ibis. E depois tem o Vitória, né? É o próximo jogo do Grêmio também. Fora de casa também. E aí? Que é adversário do Colorado. Que fez 2 no São Paulo no fim de semana. Não sei, eu tô rindo, mas somos todos profissionais, né? Eu vou ter que ser sério, Eu não acho que o Grêmio não vai ganhar pra piorar a situação do Inter. Eu acho que o Grêmio vai tentar ganhar pra chegar ao G4. Nós vamos fazer um VT legal. É até bom pro Inter que o Grêmio tenha a chance ainda de chegar no G4. Porque vai querer ganhar desses adversários aí. É complicado. Especialmente se o Grêmio ganhar do Palmeiras. Ou supor que o Grêmio faça... Me disse a dona de casa, vai ficar assim, Vidal que tá fazendo algo assim que não é... Isso aí não é desportivo, né? Mas se o Grêmio fizer um 2-0 no Palmeiras, o Grêmio vai pensar só na Copa do Brasil. Vamos combinar isso aí, né? 2-0, 3-0 contra o Palmeiras. É difícil, mas pode fazer em casa agora, quarta-feira. Lota a arena e faz. Aí o que ela vai fazer? Esperando 45 mil na arena pra lotar. Não, tem que lotar, né? É a vida do Grêmio. O que eu acho que pode ajudar o Inter é que só tem 2 vagas de rebaixamento. Santa Cruz e América, pra mim, já estão rebaixados. Pode ser. Jesus já chamou. Já chamou. Só falta lá a extrema unção. Tá com o celular. Jesus tá com o celularzinho ali, não, tá sem bateria, por isso que tá dando chance ainda. São 2 vagas. Nesse momento, Cruzeiro e Inter estão ali na degola. Já pensou se caem os 2 grandes e 2 que nunca foram rebaixados? Inter e Cruzeiro seria uma tragédia. Não vai acontecer. Eu vou começar a rezar. Vou começar a rezar de hoje até amanhã. Vamos rezar? Assim como eu rezo para ter o ADV. Com os padres, tudo, com os pais de santo. Eu vou fazer aí. E a nossa alegria do fim de semana, que é sempre o Brasil de Pelotas, dessa vez não nos ajudou, né? Porque na Série B do Brasileiro, o Chavante saiu do G4 na rodada do fim de semana. O Brasil empatou em 1-1 com o Tupi em Minas Gerais, gols de Luiz Paulo pro Tupi e o Felipe Garcia Garcigol. Agora é o 5º colocado. A chance de voltar ao G4 já é amanhã, quando o time de Pelotas recebe o Ceará no Bento Freitas, às 9 da noite. E aí, o que mais tem aí? Tu gosta desse bom centroavante aí do time do Brasil ou tu achas que é só faz gol contra a Série... Eu gosto. E eu sou defensora da gente valorizar os jogadores que se destacam aqui, porque a gente sempre busca umas nabas que joga não sei onde, paga um dinheirão e faz aqui 1, 2, 3 gols e não significa nada. Daí esse pessoal que é daqui, que tá pertinho, que talvez não fosse tão caro. Já tem esse Felipe aí de fêmeo, sabe? Não sei. Vamos fazer Vamos trazer ele aqui. Qual quadro nós vamos fazer? Vamos lá em Pelotas buscar uns docinhos de Pelotas. Vamos. Vamos? Daí a gente conversa com o Garcigol. Biscoitinho Zezé. 25 anos, ó. Menino jovem. Quantos anos tinha o Brian Rodrigues, por exemplo? Quantos anos tem o Ariel, por exemplo? Que nem jogar tá jogando. Tá dando porrada hoje, hein? Tipo, muita azeda. Tá azeda hoje. Eu tô preocupada, eu não consigo ver reação, entendeu? Deixa tenso isso, sabia? Eu vi a dupla Grenal ser líder do Campeonato Brasileiro e agora a gente tá aqui nessa sofrência. No intervalo, depois do intervalo, a gente vai voltar com o Anderson e a balaca da camisa.
E o Ferrarese e a comemoração cheia de frufru aí em meio à crise. O Vidarte quer uma postura dos jogadores maior. E é sobre isso que a gente vai falar daqui a pouquinho. SBT Esporte. Oferecimento. Construtora Martins. Casas, sobrados de madeira e alvenaria.